Olá, boa noite. Vamos aqui a nossa live Diagnóstico TEA na Prática, nossa quinta-feira. Hoje o tema é durante a avaliação, pais na sala ou não? Lembrando que em avaliações voltadas aí para os sinais de risco de TEA, então crianças bem pequenininhas, crianças de 2, 3, 4 aninhos, 5 aninhos, e para essa avaliação específica, que é a avaliação que a gente fala aqui toda terça e toda quinta, tá? Então, se tiverem dúvidas, mandem na caixinha aí com a interrogação e eu respondo ao final, tá bom? Gente, essa é uma questão que ela não é uma questão exatamente técnica, ela é uma questão mais de manejo, mais de conduta. Tem alguns protocolos de observação voltados para o transtorno do espectro autista que recomendam que os pais fiquem dentro da sala. A gente aqui no Instituto de Psicologia aqui em São Paulo, na Vila Guilherme, a gente utiliza essa forma já faz muitos anos. Então, eu vou contar mais ou menos para vocês como e por que né, para que vocês possam refletir e pensar aí as práticas de vocês, mas não é exatamente um assunto técnico, né, de certo e errado. A gente pensa mais em um fazer melhor, garantias de uma melhor avaliação. Então, dito isso, né, vamos iniciar aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho? Se vocês... Gente, por favor, se vocês tiverem dúvida, manda na caixinha, porque às vezes eu não consigo enxergar aqui nos comentários. Aí fica muita gente falando, às vezes, de outras coisas não pertinentes ao tema, e aí eu perco as perguntas. E na caixinha fica bonitinho pra mim, todas as perguntas, eu consigo ver as que eu já respondi e as que eu não respondi, tá bom? Bom, vamos lá. Quando a gente pensa em avaliação de sinais de risco para TEA, o desenvolvimento atípico, a gente já pensa numa avaliação super especializada, né? Ou deveria pensar numa avaliação super especializada. E entre muitas coisas que a gente tem que tomar conta, né? Organização do espaço, a capacitação, organização do espaço, manejo específico, enfim, uma série de outras coisas que eu falo aqui sempre, né? Todas as terças e quintas, e se vocês olharem o feed aí tá cheio de informação desse tipo, é uma criança pequena, né, que a gente precisa da melhor qualidade de interação dela, o melhor, né, e tudo que a gente pensa para essa avaliação, então, a organização do espaço, os brinquedos, tudo isso a gente pensa para garantir a melhor interação recíproca, porque a gente está pensando numa criança que já tem dificuldade de interação, né? Que é a questão do transtorno do espectro autista. Então a gente tem que minimizar, se antecipar e minimizar as possibilidades de dificuldades de engajamento ou desregulações. E estar com o genitor dentro da sala favorece demais a ambientação dessa criança, né? Que ela fique ok. E não só estar com o genitor dentro da sala, mas também entrar na sala, poder entrar e se aproximar dessa sala antes de alguma interação com a avaliadora. Então, além de estar com o seu porto seguro ali, né, com seu pai, com a sua mãe, com quem veio trazer, enfim, com quem ele tem mais engajamento, a gente também propicia que essa criança entre na sala antes de qualquer interação comigo, tá? Então a criança, a gente já tá de máscara, a gente já tá de face shield, todo mundo, né, paramentado, então isso tudo já era antes, né, gente? Uma pessoa que ela nunca viu, para uma criança entrar numa sala com alguém e não tem isso de, vamos lá com a tia conhecer a sala. Muitas crianças não são verbais, não tem muita dificuldade com demandas sociais, então assim, eu não vou chamar essa criança na recepção para vir conhecer a sala da tia, né? Então, porque isso já pode fazer com que eu não consiga mais nada. Mas essa criança poder entrar na sala com essa genitora, com esse genitor, alguns minutinhos antes,
e brincar, né? E ver o que tem lá, né? Ter algum tipo de antecipação mesmo do que vai acontecer. Ok, então aqui tem isso, tem esse tapete azul, não é aqui, né? A nossa sala de avaliação é outra, que é a minha sala de intervenção, mas tem esse tapete azul, tem a caixa com alguns brinquedos, ok, é isso que tem, né? Vai dar uma certa tranquilidade para essa criança. A gente dá algumas orientações para a genitora, porque a gente já aproveita isso para avaliação. Então, o que a gente aproveita? A criança tá ali num ambiente diferente, mas ela tá com a genitora, né? Não tem ali uma outra pessoa que pode alterar alguma questão do comportamento dessa criança. Como a gente filma as avaliações com autorização, enfim, neste primeiro momento, a gente consegue verificar o comportamento da criança, a presença da genitora, a presença dos brinquedos. Então, o que ela faz? Ela já vai direto para a caixa, ela pega lá um brinquedo, mostra para a genitora, ela percebe que a genitora, porque a gente dá algumas orientações assim, olha, mamãe, você vai ficar lá, mas você vai ficar tipo plantinha, né? Então, não é pra você sair abrindo caixa, abrindo pote, é pra ficar tipo plantinha, porque a gente também quer ver essa criança, se ela vai achar estranho essa mãe que não responde, que não abre pote, que não faz igual em casa, né? Então a mãe fica lá sentadinha com ela, mas ela não vai estar antecipando as coisas pra essa criança. Então a gente percebe, né, na nossa experiência, crianças, por exemplo, que vão lá e falam, mãe, fala alguma coisa, mãe está esquisita, pega no rosto da mãe, vai no colo da mãe, chega perto da mãe, né? Acha estranho o comportamento da mãe. Tem crianças que nem percebem que a mãe tá com um comportamento diferente. Tem crianças que ficam sentadas do lado da caixa e não mexem na caixa. Tem crianças que pegam um único brinquedo, que a gente deixa alguns brinquedos fora da caixa, alguns dentro da caixa, pega aquele brinquedo, senta de costas pra avaliadora, pra mãe, e não mostra pra mãe, não brinca com a mãe. Então, assim, em 5 minutos que a gente deixa a genitora ali dentro com a criança, antes da gente entrar, a gente já consegue tantas coisas e muitas outras depois, porque a gente vai entrar pra avaliar, né, seja fono, psico, enfim, e a gente entra no espaço da criança, então a gente entra com calma, a gente não chega chegando, né, não chega pedindo coisa, não chega falando alto, não chega e já se entra lá no meio da brincadeira da criança, então a gente senta longe, fica observando de longe. Daqui a pouco, se a criança não me olhar, não me convidar para brincar, não me oferecer nada, eu posso iniciar uma brincadeira, né? Isso são os estilos interativos, né? Que a gente explica, a gente vai explicar isso na maratona, que a gente explica no curso, mas quem tá inscrito na maratona eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas a gente explica muito mais profundamente no curso, que são as formas melhores de garantir um maior engajamento recíproco aí com essa criança, tá? Então, o fato da mãe estar ali garante muitas coisas em termos comportamentais para essa criança, de regulação, né, de segurança, e também permite avaliação. A gente consegue ver a qualidade da interação com a mãe, a gente consegue perceber diferenças por exemplo, faz pedido para a mãe, tem um bom contato visual com a mãe, ou melhor contato visual com a mãe do que com a avaliadora. Em outro momento, por exemplo, a gente pode pedir para essa mãe brincar com essa criança. Mãe, agora ok, livre, pode brincar. E a gente percebe, às vezes, mães muito intrusivas na forma de brincar, né? Não é assim, você tá fazendo errado, faz assim. Ou mães muito diretivas, que direcionam toda a brincadeira e a criança não tem nenhum tipo de iniciativa, às vezes por conta de dificuldade da criança mesmo, né? Então a criança brinca, mas desde que a mãe diga o que ela tem que fazer. Enfim, as possibilidades de avaliação com os genitores na sala são infinitas. Eu acho que eu fui até sucinta ao falar aqui, né? Até porque o nosso tempo não permite
tanto aprofundamento aqui. E eu quero ouvir vocês, ver se vocês têm alguma dúvida. Eu tô com um pouquinho de receio hoje, gente, porque aqui tava chovendo muito e falhou a luz. 2 vezes deu uma piscadinha. Então hoje eu pretendo fazer uma live um pouquinho mais curta, por medo mesmo de repente cair e a gente perder, enfim. Então eu devo ficar até umas 8h30 para que a gente possa trocar e vocês perguntarem, tá bom? Então vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Vocês fazem avaliação com os pais na sala? Já fizeram? Já tiveram algum problema? Eu vou falar um pouquinho dos problemas que costumam acontecer, né? Não sei se vocês também já vivenciaram isso. Da gente dar instrução para os pais, né? Sobre virar uma plantinha, né? Nessa avaliação e os pais não conseguirem, né? Porque já estão muito acostumados a antecipar as coisas para as crianças, então às vezes a gente dá a orientação e a gente não entra, né? A gente só consegue ver pela câmera. E aí quando a gente vai ver pela câmera, a mãe já tá abrindo caixa, abrindo pote, sem a criança fazer nenhum pedido, né? E a gente acaba perdendo dados super ricos e importantes, porque os pais não seguiram instrução, às vezes por nervoso, né, ansiosos por conta da avaliação, nem ouviram direito, né. Aqui no Instituto, na equipe, a gente já cogitou dar essas instruções por escrito, tá, para que os pais pudessem levar para casa e vir no dia da avaliação, no dia de início de testagem das crianças, com isso mais sistematizado, né? Eu vi aqui alguém perguntando, a Silvia, se numa primeira consulta já dá para diagnosticar ou você encaminha para algumas terapias. Vamos lá, Silvia. Diagnóstico, intervenção. Existem alguns profissionais envolvidos no diagnóstico, eu vou falar como que a gente faz aqui. Aqui a gente tem uma equipe de avaliação multidisciplinar, da qual eu sou supervisora. Aqui temos psicólogas, todas especialistas em desenvolvimento e autismo, fonoaudiólogas, especialistas em autismo e em desenvolvimento, e neuropsicólogas e psicopedagogas. Nós fazemos essa avaliação em conjunto e isso gera um laudo que depois é levado ao médico. Então, o diagnóstico ele é feito a várias mãos, né? Psicólogas, fonoaudiólogas, neuropsicólogas e psiquiatra ou neuropediatra, tá? Esse laudo, ele tem mais de 30 páginas, né? E a gente tem aí uns protocolos que a gente faz, desde a chegada dos pais, a fase de teste com a criança, tem fotos, né, de momentos específicos prints, né, de momentos específicos dessa avaliação, tanto para os pais quanto para os profissionais que vão pegar essa avaliação, os pais assinam a autorização, enfim. Então é bem específico, não é em um dia, tá? É claro que assim, gente, tem algumas crianças que elas têm os sinais clássicos do TEA e que eu brinco que até o porteiro do meu prédio conseguiria identificar que essa criança é TEA. No entanto, uma avaliação diagnóstica, ela não é só para dizer se sim ou se não. Eu diria que a grande maioria, 70%, 80% das avaliações, elas precisam realmente de várias sessões para que a gente possa avaliar a qualidade da comunicação social, ou seja, a qualidade da reciprocidade socioemocional, a qualidade dos déficits, ou a presença ou não dos déficits de comportamentos comunicativos não verbais, a capacidade da criança em desenvolver, manter, entender as relações, isso tudo que eu falei é o critério A do diagnóstico. Critério B tem o hiperfoco, os interesses restritos, as questões sensoriais, as inflexibilidades e as estereotipias motoras do discurso, enfim, na forma de brincar. Então são muitos itens. Não está aqui comigo porque eu estava gravando a aula da maratona lá na sala de avaliação agora. Nós temos um checklist que nós utilizamos como um roteiro, um mapa mental para avaliação. E esse checklist tem 9 páginas de itens que nós avaliamos, psicólogas avaliam, fonoaudiólogas avaliam em cada sessão.
sorriso social, resposta ao nome, qualidade do engajamento, iniciativas para iniciar brincadeiras, respostas aos meus pedidos, busca de assistência, enfim, eu ficaria aqui falando algumas horas sobre tudo que a gente avalia. Então, não é uma sessão, porque não é só dizer sim ou não. A gente vai avaliar itens relacionados ao repertório dessa criança, tá? Porque o diagnóstico de transtorno do espectro autista, ele está relacionado a uma dia de sintomas. Então, o critério A é essencial. Os 3 itens que eu falei precisam estar alterados. Só que dentro de cada um desses itens tem várias questões. E a gente precisa avaliar cada uma delas na interação. Né? Essa criança, por exemplo, às vezes vem pais e dizem, não, o contato visual da criança é ótimo. E a gente chega a criança e não, né? Mas com o pai sim, às vezes com aquelas pessoas que ele está acostumado sim, mas com desconhecidos não. Então é sistemático esse contato visual. A criança, ele olha para a mãe, sim, mas quando ele vai fazer um pedido, a gente viu aqui, por exemplo, que ele entrega assim o pote de brinquedos para a mãe, olhando pro pote. A mãe abre o pote, ele pega o pote, senta aqui de costas pra mãe e vai brincar, né? Então, assim, será que esse contato visual é realmente bom? Ou essa mãe só está dizendo que ele não evita totalmente esse contato visual? Então, é muito importante que a gente veja essa criança várias vezes, que a gente veja essa criança, que eu possa observar a sessão da fono, a fono observa a minha, eu veja vídeos feitos em casa, né, vídeos caseiros, vídeos que a gente pede para estruturar, eu vejo essa criança com par, a gente sempre avalia a criança com par, então a gente pega aqui uma criança da clínica, tá? Uma criança que é atendida por outra pessoa, ou a gente pega lá um sobrinho, minhas filhas, enfim, e coloca para fazer uma sessão de par, uma sessão de brincadeira, tá? E nessa avaliação a gente vai conseguir verificar, por exemplo, o interesse. Nossa, tem uma gritaria aqui. A gente vai conseguir verificar o interesse da criança pela outra criança, a capacidade dele trocar, dele engajar, dele entender uma série de coisas aí com a outra criança, tá? Então, não é feito em uma sessão só. Às vezes, médicos podem, em casos clássicos, podem ser diagnosticados em uma sessão só, não é raro, principalmente no sistema público de saúde, tá? Agora, profissionais da área da saúde, psicólogos, fonoaudiólogos, TOs, não avaliam uma sessão só, mesmo que em uma única sessão ele tenha certeza que sim, porque a gente precisa descrever uma série de questões que vão embasar, inclusive, a decisão do médico em solicitar a quantidade de terapias. Então, o que pega mais para ele? O que é prioridade? Horas de terapia, vai precisar de TO, não vai? Fono quantas vezes? Enfim, tá? Então, o nosso papel da equipe multi, sem ser o médico, né? Não é só dizer se é ou não é, né? Mas é fazer o levantamento de todas essas dificuldades. Deixa eu ver aqui. Laluz, 1910. Se eu utilizo algum protocolo de rastreio. O diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele não é feito através de um protocolo de rastreio, tá? Os protocolos de rastreio de sinal de risco, eles são amplamente divulgados. Então, até 30 meses é o MCHAT. Acima de 3 aninhos é o ICA, o ABC, né? Mas eles vão rastrear sinais e, se tiver os sinais, vão pedir para você fazer uma avaliação com profissionais capacitados especializados, né? Então, escalas de rastreio vocês conseguem aí na internet, né? A gente tem um site que se chama www.diagnosticotea.com.br. Lá nesse site vocês tem os direcionamentos para o MCHAT, tem também um e-book sobre diagnóstico sinais de risco, né?
de TEA, e sim, mas a avaliação não é feita com isso. Por exemplo, eu poucas vezes utilizo o MChat e escalas quando eu tô fazendo uma entrevista clínica, por exemplo, porque os sinais são muito aberrantes, né? Então, assim, tá evidente, né? Os sinais as red flags, os sinais estão ali na cara. Eu não preciso ir lá fazer a escala para ela me dizer aquilo que eu, né? Então, assim, são escalas utilizadas normalmente antes de chegar numa avaliação especializada. O Alberto Pinheiro falando que precisa de uma avaliação mais aprofundada. Sim. Sim, é um diagnóstico especializado, cheio de detalhes. Às vezes as pessoas me perguntam, é um diagnóstico difícil? Depende do que você deseja para sua vida, né? Então, assim, eu adoro o meu trabalho, eu adoro estudar esse assunto, eu adoro protocolos e sistematizações, né? Eu adoro trabalhar com questões que têm evidência científica. Então, para mim, ter aqui no Instituto uma sala para avaliação, eu acho fantástico, né? Poder fazer isso, pensar nessa sala. Então, essa sala não tem móveis, os móveis que tem são pensados para fazer essa avaliação. Eu acho isso fantástico. Tem gente que acha isso um trabalhão e acha a avaliação difícil. Então, assim, eu acredito no estudo, eu acredito na sistematização dos protocolos, na organização dos protocolos, e é possível fazer. Às vezes dá um pouco mais de trabalho. E às vezes tem profissional que não quer ter trabalho e aí, é difícil. É trabalhosa, mas é muito recompensadora também. A Suelen tá perguntando se a avaliação neuropsicológica é só feita com os testes. Então, olha, eu não sou neuropsicóloga. Tem algumas peculiaridades sobre a avaliação neuropsicológica. Eu tenho neuropsicólogas aqui na equipe, e a gente discute sempre casos, enfim. A neuropsicologia é uma especialidade da psicologia, tá? Enfim, eu não vou ficar aqui explicando o que é a neuropsicologia, mas a avaliação neuropsicológica, qualquer psicólogo, é um absurdo isso, gente, mas é verdade. Quando eu tive ciência dessa informação, nós ficamos aqui revoltados, acho que algumas semanas, mas é real. A avaliação neuropsicológica, qualquer psicólogo pode fazer, desde que ele tenha domínio dos testes e domínio de todo o raciocínio clínico que ele tem que fazer para chegar à conclusão ali da avaliação neuropsicológica. O que ele não pode dizer é que ele é neuropsicólogo, ou seja, que ele é especialista em neuropsicologia. Mas os testes são abertos aos psicólogos, todos. Se eu tenho domínio desse teste e sei como organizar uma bateria para chegar numa avaliação, eu posso sim dizer que eu fiz uma avaliação neuropsicológica. Eu não posso assinar como neuropsicóloga, eu posso assinar como psicóloga e colocar lá a avaliação neuropsicológica. A gente checou isso lá no CRP, é real. Eu fiquei inicialmente mais revoltada do que as neuropsis, né? É um curso super caro, super suado, né? E aí, não que não tenha profissionais psicólogos que não tenham essa capacidade. Não é essa a questão. A questão maior para mim é que cada macaco no seu galho, né? Se existe especialização, então por que não setorizar ali, né? Mas enfim, respondendo a pergunta, eu não sou neuropsicóloga, mas por atuar diretamente em equipes com neuropsicólogas, trabalhar com avaliações com testes já há muitos anos, né? Eu tenho bastante experiência com testes e com atuação em equipe com neuropsicólogas, né? Os testes têm idades, né? Mas os testes não são só de testes, né? Então não é só avaliação com testes, existem avaliações através
de várias outras formas, provas ecológicas. Então, uma neuropsicóloga pode avaliar sem teste várias funções. O que a gente aqui no Instituto faz é que as crianças muito pequenas a gente não utiliza a parte da neuropsicologia na avaliação, é só fono e psico, e quando precisa TO. A neuropsicologia fica para as crianças maiores, né? Porque aí já tem diversos testes para a gente poder utilizar. Muitos neuros confundem um pouquinho e pedem avaliação neuropsicológica, e na verdade o que eles querem é uma avaliação psicológica boa, tá? E isso é uma coisa que assim, a gente tá até fugindo um pouquinho aqui do tema da live, né? Mas eu acho que tem a ver, que chove a avaliação neuropsicológica aqui pedido, e aí quando as meninas fazem uma espécie de rastreio, quando elas vão rastrear, elas veem que na verdade o que os pais precisam, que o neuro queria, era uma avaliação de desenvolvimento, era uma avaliação de suspeita de TEA, era uma avaliação de atraso do neurodesenvolvimento e não uma avaliação neuropsicológica. Mas como muitos profissionais psicólogos não utilizam avaliações padrão, com laudo, né, com observação sistemática, com recursos com evidência científica. Se esse médico não pede uma avaliação neuropsicológica, eles vão em qualquer lugar, sai de lá, fica observando o brincar da criança, fala, ele é mimado, ou enfim, né? E o médico quer um laudo. E como avaliação neuropsicológica tem que ter um laudo no final, com teste, resultado, eles acabam pedindo porque é um sinônimo de boa avaliação. Né? E nem é isso que ele precisa. Né? Isso é uma constatação nossa aqui. Então, toda vez que a gente vai fazer uma triagem de crianças menores de 5 anos, o ideal, quando a gente fala com o médico, quando a gente fala com a família, acaba sendo avaliação multi e não avaliação neuropsicológica. Tá? Não sei se eu respondi. Leila! Oi, Leila! A Leila é neuropsicóloga. Já trabalhou aqui no Instituto, foi pro Sul, me abandonou, e a gente inclusive fez uma live sobre isso já, né, Leila? Sobre como o povo pede avaliação neuropsicológica assim, à torta e à direito, como sinônimo de boas avaliações. Eu acho que, gente, eu sou a maior defensora da avaliação neuropsicológica, não estou dizendo aqui que não é importante, pelo contrário, a Leila é minha testemunha do quanto eu valorizo essa avaliação, mas a partir do momento que ela vira sinônimo de boa avaliação, porque os psicólogos não fazem o seu trabalho numa avaliação diagnóstica, né? Aí dói, né? Porque a gente não tá fazendo o nosso trabalho, a gente não, porque eu faço e a equipe é que faz, mas porque muitos profissionais não fazem, que chega nisso, né? Mas sabe uma coisa que acontece também? A Leila, de repente, pode compartilhar. A gente recebe aqui para avaliação multi casos de crianças pequenas, 2, 3 anos, a gente tá com alguns em andamento agora, mas 2 nessa situação, que o neuro pediu avaliação neuro, os pais foram lá, pagaram, não é uma avaliação barata, né? Uma avaliação neuro 2.500, 2.600, 2.700. E a criança não entrou na sala. A criança não respondeu nenhum teste, nem prova ecológica, nem teste mais formal, né? Enfim, já teria idade para fazer o som R, algumas coisinhas. E agora, além de pagar, teve que parar tudo, porque a neuro falou, olha, ela não é testável, não consigo, né? Colocava o pai pra dentro da sala pra ver se a criança se comportava, mas na verdade a criança não tem ainda comportamento de ser, a criança não olha, a criança não segue instrução, nem de um passo, dirá de 2, não senta. Então, assim, a avaliação aí deveria ser com manejo específico, que é, enfim, tudo que a gente fala aqui. Então pararam lá e vieram aqui fazer a avaliação multi, né? Porque a neuro não conseguiu.
São todas as neuros? Não, não são, né? De repente a neuro que tem manejo com criança TEA vai conseguir. Ou, de repente, já vai falar para esse pai, olha, pai, não é a avaliação neuro que a gente vai precisar fazer aqui, a gente vai precisar fazer uma outra coisa, né? A Leila tá lembrando uma coisa que é muito importante, que agora saiu uma decisão do Supremo, né? Que os testes agora qualquer pessoa pode ter acesso. Então, assim, a gente tá frente a possibilidade de perder todos os testes, né? Então, toda essa produção científica que garante que a gente faça essas avaliações incríveis tem a ver com o fato desses testes serem restritos aos psicólogos. Então, por exemplo, para entrar num concurso público, a gente tem testes para avaliar, né? As pessoas, os candidatos. E esses testes, eles são restritos. Então, as pessoas não vão lá e aprendem como passar no teste. A partir dessa decisão do Supremo, qualquer um vai ter acesso. No corpo manual, aprende e vai lá e passa no teste, por exemplo. Então, vamos pensar, né, na qualidade dos motoristas, né, que também passam aí por testes, das pessoas que vão entrar em cargos públicos e fora toda essa produção. Só para vocês saberem, tem testes que não que eram muito legais e que não são mais utilizados porque foram xerocopiados, escaneados e caiu na internet. Então, assim, porque entrou em domínio público, a gente não pode mais utilizar, ficou invalidado. Porque as pessoas conhecem. Então, imagina agora que o Supremo liberou, né? Um absurdo. Enfim, a Leila tá falando aqui... Não, deixa eu ver aqui o da Renata. Renata Costa Romero. Essa avaliação seria para ver o grau de autismo? Não, a avaliação diagnóstica, Renata. O grau, a comunidade científica indica que o grau do autismo seja indicado após o diagnóstico e após pelo menos 6 meses de intervenção intensiva, intervenção realmente. Aí depois de um tempo, 6 meses a 1 ano de intervenção, então diagnosticou, foi para a intervenção indicada pela equipe, adequada, no tempo adequado, quantidade de horas, enfim. Depois desse tempo, essa equipe se reúne, faz um relatório evolutivo, né, avaliando os ganhos, e aí, a partir daí, se pensa no nível, tá bom? A Leila tá dizendo aqui que ela já recebeu avaliações realizadas somente a partir do preenchimento de escalas e 0 observação clínica. Absurdo. Mas a gente já conversou sobre isso, né, Leila? Dá vontade de chorar. A Tassiane tá falando, tá fazendo faculdade de psicopedagogia, se pode trabalhar ou avaliar TEA. Esse é um assunto bem polêmico, pode trabalhar sim na parte de psicopedagogia especializada. A avaliação do TEA, ele envolve múltiplos profissionais. Em geral, o pessoal da educação é linha de frente, então eu não sei onde você vai trabalhar, enfim, vamos supor que você trabalhe numa escola. É imprescindível que você conheça os sinais para poder fazer um bom relatório, para conversar com essa família, para encaminhar para uma equipe para fazer a avaliação e dar seguimento, né, à intervenção. Às vezes tem algumas questões assim, tem a questão técnica e tem a questão burocrática. Pela questão de legislação, a psicopedagogia está incluída nas profissões da educação. Então, desculpa. Então, por conta disso, convênio não aceita laudo, não aceita relatório. Então, tem algumas questões aí. Mas, por exemplo, na nossa equipe de avaliação multi tem uma psicopedagoga. Ela é pedagoga, psicopedagoga e tem as suas especializações, trabalha aqui com a gente, foi treinada aqui com a gente e ela faz parte da equipe, né? Então, você pode atuar numa equipe de avaliação. Agora, você fazer o laudo, ok, fez lá todo o laudo e deu um CID, né? Essa criança é TEA. Dar o CID já é uma outra questão, que é o que eu ia falar que é polêmico. Por quê? Porque colocar o CID
Por exemplo, psicólogos podem, fonoaudiólogos podem, terapeutas ocupacionais podem, não é só do médico, né? Então tem lá uma lei federal que diz que a gente pode também. Mas a psicopedagogia, apesar de ter CBO, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupações, que saiu lá bonitinho, não tem ainda um conselho que regulamente. Então, a ocupação foi regulamentada, mas a profissão ainda tá um bololô. Então, ainda não tem conselho, tem códigos de éticas que são organizados. Eu também sou psicopedagoga, tá, gente? Eu não tô contra a psicopedagogia, não. Mas como eu sou psicóloga, eu sigo o CRP. Se eu fosse pedagoga e psicopedagoga, quem que regulamenta? Quem que diz o que eu posso ou o que eu não posso fazer? Ninguém. Então, assim, não sou eu que vou dizer que você não pode, tá? Porque não tá escrito em nenhum lugar que você não pode, tá? Mas também não tá escrito em nenhum lugar que você pode. Então, às vezes, chega lá no convênio, um laudo, acho que há umas 2 ou 3 avaliações atrás, a gente tinha aqui um laudo de uma psicopedagoga que tinha dado o diagnóstico de TEA pra menina, e a menina foi pro convênio, foi pro neuro, o neuro fechou também, ela era clássica, fechou na primeira sessão, foi pro convênio, o laudo da psicopedagoga e do médico, ok, do médico foi. Pra seguir nas terapias, precisava lá, cada convênio tem uma regra, de um laudo da profissional que ia fazer a parte da psicologia, porque convênio médico em geral não cobre psicopedagogia. E só tinha o laudo da psicopedagoga, e não serviu. Teve que passar com a psicóloga e fazer o laudo, enfim. Então tem questões técnicas e questões burocráticas, tá? A Leila tá falando que cabe a gente lembrar e orientar as diferenças entre as avaliações. Essencial. A gente vê muito profissional que pai ligou, opa, 2.400, 2.500, 2.600, não vou nem explicar pra ele, porque senão ele vai embora, né? Então, a gente precisa explicar a diferença entre as avaliações. A Nilce tá perguntando a minha formação. Eu sou psicóloga de base, depois eu fiz especialização em psicopedagogia, então eu tenho especialização clínica, psicologia com especialização clínica. Depois eu fiz psicopedagogia, hoje eu sou especialista clínica, especialista também em psicopedagogia, com os títulos, né, de especialização. Tenho pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental de crianças e adolescentes. Tenho pós em educação com ênfase em ensino estruturado de autistas e tô terminando intervenções precoces, tá, no autismo, que é baseado no modelo Denver. A Débora tá perguntando quais testes, avaliações e instrumentos utilizados para avaliação do TEA, além da observação clínica e relato dos pais. Poxa, Débora, falta 20 minutinhos aqui para acabar a live, você me faz uma pergunta dessa? Essa pergunta são acho que pelo menos uns 4... Umas 4, não, são 7, 11, tem umas 13 aulas lá no curso para falar tudo isso. Não dá para lançar assim, tá? Primeiro, eu não uso nenhum teste, nenhuma avaliação na minha avaliação multidisciplinar, tá? É somente avaliação lúdica através do brincar, tá bom? O diagnóstico do transtorno do espectro autista é observável, observação de sinais e sintomas. Eu só utilizo testes, avaliações e instrumentos se eu tiver com uma criança fora da avaliação multidisciplinar e eu suspeitar, e aí eu vou aplicar uma escala para levantar sinal de risco. Se uma criança já está dentro de uma avaliação especializada em sinal de risco, então assim, o pediatra já percebeu o sinal de risco, o pai já percebeu o sinal de risco, para que eu vou aplicar uma escala para levantar sinal de risco? Não faz sentido, né? A escala de sinal de risco é para o pediatra, o professor, o enfermeiro do posto de saúde falar: mãe, olha, sinal de risco, pontuou X aqui no MChat, você precisa procurar uma equipe especializada. Opa, é onde ele chega. Chegou aqui, eu não vou aplicar o MChat de novo. Então, a avaliação é através do brincar, organização, capacitação dos profissionais, organização do espaço, brinquedos, materiais, manejo específico e saber o que observar, tá bom? Nilce, a equipe é graduada em quê?
Depende, né? Somos uma equipe bem grande, né? Mas todas as profissionais têm pós em aba, né? Estão aí na pós em aba, mas em geral, especialistas em psicologia clínica, especialistas em terapia cognitivo-comportamental, mas neste caso, Nilce, não existe uma especialização, existe a experiência para trabalhar com, que a gente chama de expertise, né? Então, assim, a gente pode... A avaliação do transtorno do espectro autista ainda não tem um caminho certinho a seguir. Olha, faça isso, faça aquilo. Né? A construção do meu saber foi feita através das capacitações, dos atendimentos e da supervisão, né? E das minhas especializações junto ali. Mas através do conhecimento de alguém que sabia mais do que eu e que foi direcionando a minha prática, até o momento que eu virei supervisor e vou direcionando a prática de outros profissionais. A Rebeca tá falando que acha errado o psicopedagogo dar laudo, enfim, vai ter que ter uma regulamentação. Enquanto não tiver, se eu falar que eu sou... tá com ovo em mim. Eu não digo o que eu penso. O que eu penso, na verdade, é que tem que regulamentar, é isso que eu penso. Qual o primeiro profissional procurar para o diagnóstico de TEA? Eu vou te dar uma dica. Baixa nosso e-book, a gente tem um e-book lá na página www.diagnosticotea.com.br, que é um e-book para pais diante dos sinais de risco. Então, se alguém disser, aplicou MCHAT, se o pediatra aplicou MCHAT, sinais de risco, o que eu faço? Tenho que procurar uma equipe multi, ou então eu percebi os sinais de risco, a escola apontou, o que eu faço? Tem tudo isso. Quais são os sinais de risco? Quais são as avaliações mais indicadas? Como elas funcionam? Que profissional procurar? Em que situações? Tá? Na verdade, você precisa procurar um profissional, não sei se é pra você, mas baixa o e-book, tá? Tem mais informação. Mas, profissional da área da saúde especializado em TEA. Alguém que já trabalhe com isso. Pode ser psicólogo, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional ou médico. Tá bom? Médico também capacitado. Eita, é comigo, Pra eu falar um alô pra Rayane, é isso? É verdade que o TEA tem 3 níveis de apoio. Tem sim, nível 1, nível 2 e nível 3. Se eu não utilizo o Protea, Kelly, o Protea, ele é um instrumento que sistematiza a observação. Muito legal. Mas ele é um instrumento aberto a profissionais de todas as ordens. Hoje tá difícil o barulho aqui. O Protea é um instrumento muito legal que sistematiza a observação, que sistematiza a organização, mas ele não é um instrumento diagnóstico, né? Então, novamente, a gente trabalha com avaliação diagnóstica. Eu vou utilizar o Protea, vou fazer lá a entrevista com o pai, 3 sessões com a criança, né? Que é o que o Protea orienta, e aí ao final ele vai me dar sinais de risco para TEA e eu vou encaminhar para uma equipe especializada. Eu não uso porque a gente aqui já é equipe especializada, tá? Eu me fundamento muito em toda a bibliografia da autora, ela é a Bíblia, né? Mas o Protea, do jeitinho que o Protea é organizado, não, porque ele não é um instrumento diagnóstico, tá? Ele só sistematiza o olhar, mas ele é muito legal para organizar o olhar. E muita coisa das nossas capacitações aqui são baseadas nos pensamentos da autora que construiu o Protea, então tem muita coisa parecida, mas a gente já fazia assim muito antes do Protea existir, tá? Mas tem muita coisa que é diferente também, porque as nossas práticas e os nossos fazeres aqui vão levando a gente por outros caminhos, tá? Sou psicóloga e atendo muitas crianças autistas. Gostaria de umas dicas de livros com teoria e prática para trabalhar com TEA. Carol, então, para trabalhar, para intervenção, eu diria para você escolher uma pós-graduação,
tá? Se for diagnóstico, se for para fazer avaliação, aí tem o curso de capacitação. Nosso curso de capacitação é muito legal, que ele é bem prático. Aí teria livros, tá? Livro, supervisão, um curso, né? O nosso curso é de 100 horas, um curso. Mas para intervenção, eu só conseguiria te recomendar pós-graduações, né? Dependendo da idade que você quer trabalhar. Se você quer trabalhar com criança até 4, 5 anos, que é o meu caso, eu fui procurar intervenções precoces, baseadas aí no modelo Denver, que é o que eu tô terminando a pós-graduação agora, né? Já tô na fase da entrega da monografia. E se você tem interesse por crianças, além de pequenas, maiores, a aba, né? Que são as áreas que eu gosto, que eu estudo, que eu acredito, que não porque eu acredito, né? Mas porque tem evidência científica. Agora, para você, porque você está me dizendo que você atua, né? Para ir para a prática, para a intervenção, você tem que ter essas especializações aí, tá bom? A Josélia tá dizendo aqui que as pessoas com autismo têm comportamentos diferentes e ela acredita que a experiência na prática e as formações, tem olhar apurado, faz toda a diferença. Praticamente o nosso slogan, né? Olhar treinado, olhar calibrado para fazer diagnóstico. Não troca uma vírgula do que você falou, Josélia. Nome do site, de novo, eu vou digitar aqui, tá? Gente, a gente tá em pandemia, toque de recolher aqui em São Paulo, às 8 horas, e a rua tá uma festa. .com.br. Ó, esse é o site, diagnosticotea.com.br. Flávia, o Denver, ele é só feito fora do Brasil, tá? Lá no Instituto Mind. Aqui no Brasil, a gente tem intervenção precoce, que na verdade é aba naturalística, tá? E por isso que a gente fala que é baseado no Denver, mas não é Denver. Denver é fora do Brasil, certificação internacional, tem a fidelidade ao modelo, né? Você tem que, além de fazer essa certificação internacional, para você atender e dizer que faz Denver, você tem que ficar mandando vídeos para eles, para você estar fiel ao modelo. Você pode perder sua certificação, tem várias coisas, né? Então, intervenção precoce, na verdade, é um grande guarda-chuva aba que tem vários braços. Um dos braços é a aba naturalística e intervenção precoce é nesse sentido, tá bom? É que às vezes eu uso essa forma de falar que é mais fácil do que explicar tudo isso que a gente precisa explicar para diferenciar um e outro, tá? Mas Denver, na verdade, é um nome comercial, igual, sei lá, o nome do remédio e o nome comercial do remédio, tá? Bom, gente, tá terminando aqui a nossa live. Eu falei que eu ia ficar até 8h30 e estou aqui já quase 9 horas, ainda bem que não terminou, não acabou a luz. Deixa eu ver só da Josélia aqui. Ô, Josélia, você não é de São Paulo, não, Josélia? A neuroatuação. Você acha que neuropsicopedagogo não pode fazer avaliação em um laudo e rastreio de teste se for especializado? Gente, neuropsicopedagogo é um psicopedagogo, é um pedagogo, pode ter feito psicopedagogia ou não, que tem uma avaliação, que tem um curso de neurociências. Falando raso, tá, gente? Não é isso, é um pouquinho mais profundo do que isso. Mas pro tempo que a gente tem é o que dá. Assim como a avaliação neuropsicológica não é o indicado para fazer o diagnóstico de TEA, a avaliação neuropsicopedagógica muito menos. É o que a gente estava falando aqui, a Leila, neuropsicóloga, estava aqui. A avaliação neuropsicológica, ela tem alguns objetivos. Não tem o objetivo de avaliar
fazer o diagnóstico de TEA, tá? Ela complementa a minha avaliação multi. Então, eu como psicóloga faço uma parte, a fonoaudióloga faz outra parte, a neuropsicóloga complementa. Ela avalia, por exemplo, se a criança tem TDAH ou não, se a criança tem deficiência intelectual ou não, se há outras comorbidades ou não. São essas questões. Então, ela é complementar ao diagnóstico. Ela não é ela sozinha, como eu disse aqui, eu não sei que horas que você chegou na live, quando chega um caso para avaliação neuropsicológica, elas fazem um rastreio e elas veem que a questão é sinal de TEA, elas não fazem avaliação neuropsicológica ortodoxa, vamos dizer assim, e encaminham para avaliação multidisciplinar para fazer essa avaliação especializada em transtornos do neurodesenvolvimento. Então, assim como a avaliação neuropsicológica não é, a avaliação com neuropsicopedagogo também não é. O ideal está aí na comunidade científica, em todos os artigos, literaturas, o ideal é a avaliação multidisciplinar. Psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, pode ter sim o pessoal da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, como nós temos aqui na nossa avaliação, e médicos, tá? Então, há muitas mãos. Deixa eu ver. Josélia, às vezes vale a pena... Mas você tá falando de intervenção, né, Josélia? Intervenção, não diagnóstico, né? É complicado. Deixa eu ver o que mais temos. Não temos mais nada porque não temos mais tempo. Kelly, isso mesmo. É muito legal, né? Só que não é diagnóstico, né? Então, se você não faz avaliação diagnóstica, se você não tá numa equipe, se você... Legal, né? Mas aí depois você vai ter que mandar. Então, nós temos que tomar alguns cuidados, porque às vezes o pai acha que você está fazendo uma avaliação diagnóstica para TEA, para dizer que sim ou não. Aí você fica lá algumas sessões com a criança fazendo pro TEA. Aí ao final você fala, olha pai, ele tem sinais, agora você vai procurar uma avaliação especializada. Entende? Então são essas questões que a gente precisa ficar atento. Fabiana está dizendo exatamente complementação do olhar multidisciplinar. Acho que você está falando da neuropsi, né? Bom, gente, é isso. Tô vendo aqui a última pergunta falando do SUS. Se a gente entrar aqui, eu não vou mais embora. Eu vou agora terminar. Tô terminando de gravar as aulas da maratona. Quero terminar convidando vocês para se inscrever na nossa terceira maratona TEA. Avaliando sinais de risco através do brincar. É nossa terceira maratona, elas são muito legais. Eu pego um tema específico do curso, né? Nós temos o curso de diagnóstico e transtorno do espectro autista e falo mais desse tema, né? Em 3 aulas. São gratuitas as 3 aulas, elas ficam disponibilizadas mais ou menos às 9 horas dos dias, vão ser dia 22, 24 e 26, mas ficam gravadas. Um abraço, Lê! Ficam gravadas até domingo. Então se inscrevam, o link está aqui no nosso Instagram. Entra lá no Instagram, tem um link só lá perto do logo, né? Na bio. Muita gente não sabe onde é a bio, é lá perto do logo. Clica lá no link e aí se inscreve na maratona. No site diagnosticotea.com.br também tem um link para maratona. Tô vendo a Fabiana perguntando como se inscrever para o curso. Ó, a Leila é neuropsicóloga e ela tá no curso. Apesar dela já fazer a avaliação, até elogiei por isso, ela quis se atualizar e é a minha aluna lá no curso. O curso tá fechado agora, a gente abre pequenas turmas, porque eu fico lá dando como se fosse uma supervisão, né? Tem dúvida, pergunta, eu fico lá disponível para as alunas do curso. Então, eu abro turmas pequenas, tá? Senão eu não dou conta. Então agora a gente vai abrir. Ao final da maratona a gente sempre abre turma, tá? Mas eu recomendo que vocês se inscrevam na maratona, tá, gente? Porque é conteúdo gratuito de verdade, tem aula de verdade. Não é, vai ficar falando para vender o curso. O que falar na maratona, com certeza já dá para vocês fazerem mudanças na prática de vocês, tá bom? Então é isso, boa noite a todos, escutem a Leila, olha lá a Leila falando, pessoal, os cursos do Instituto de Psico valem muito a pena. Obrigada, amiga. Já faço avaliação de TEA desde 2015 e aprendi muito
muito mais com o curso do Instituto. Eu até fiquei surpresa quando você se inscreveu, né, Leila? Eu falei, ai meu Deus, a Leila já faz avaliação um tempão, eu era psicóloga, eu sou fã dela e agora ela vai ser minha aluna. Deu medinho, viu? Mas, tô brincando. Eu sou chata, viu, gente? A Leila tem razão. Vamos lá, se inscrevam na maratona que vocês vão gostar, tá bom? Tchau, gente, boa noite.